Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos aprender a criar um menu personalizado no Excel. Assim a gente pode colocar as nossas macros e elas passam a ficar disponíveis em todo e qualquer arquivo que eu abrir do Excel no meu computador, ok? Bom, e qual é a grande vantagem nisso, de se criar um menu personalizado? Bom, primeiro, nós não vamos precisar mais abrir as planilhas, abrir os arquivos do Excel que possuem as macros que a gente tanto usa. Porque nós vamos incorporar essas macros ao Excel, elas vão passar a ser complementos do Excel, portanto, a gente não vai mais precisar abrir os arquivos. Em segundo lugar, como a gente pode ver aqui, vai ficar muito mais prático executar cada uma das macros, porque elas vão ser botões no meu menu e para executar essas macros basta clicar nesses botões que a gente vai criar e renomear. Bom, nós iremos criar então 4 macros que, na minha opinião, são macros que nós usamos bastante, com bastante frequência nas planilhas do nosso dia a dia, que são elas: converter para texto, ou seja, uma coluna, por exemplo, está em formato de número, nós vamos converter toda a coluna para texto. Converter para número, que ao invés de texto seria número. Converter para data, que muitas vezes quando a gente extrai algum relatório ou copia de algum lugar, a coluna pode estar formatada para texto ou para qualquer outro tipo que não seja data. Nós vamos converter, portanto, para data. E retirar espaços, excessos de espaços, ou seja, aqueles espaços duplos entre as palavras no final e no começo, que tanto atrapalha até para aqueles que usam as fórmulas e tudo mais, ok? Então essas são as 4 macros que nós vamos criar e incorporar ao menu do Excel. Bom, mas antes de nós criarmos o nosso menu, nós precisamos criar primeiro as nossas macros, ok? Então, a primeira macro que nós vamos criar vai ser a macro de converter um número para texto. Então, no exemplo que eu tenho aqui, a coluna G tem um número que nós vamos converter todos esses números da coluna inteira para texto. Então, vamos lá criar a nossa macro. Bom, aqui no ambiente de programação, eu já criei meu módulo, inseri meu módulo, já criei a minha subrotina, a minha macro, que eu chamei de converter para texto. E agora a gente já pode começar a escrever o nosso código, o nosso programa. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa macro é criar o nosso loop para percorrer a coluna G até o final dela, ok? Então a gente começa pelo loop. O looping que nós vamos usar é o do while, que a gente viu com mais detalhes nos vídeos anteriores. Então, ele precisa de uma condição, como a gente viu, e a condição vai ser que ele percorra até chegar na última linha. Então, o nosso looping vai começar com o do while, que é faça enquanto. Então, a condição será enquanto a linha da célula ativa for menor que a última linha da nossa planilha, tá? Então, essa vai ser a condição para o nosso looping rodar. Então aqui a gente vai ver como a gente faz para encontrar o número da última linha. Eu não vou entrar muito em detalhes do comando, porque a gente já viu isso em vídeos anteriores, mas eu vou isolá-lo aqui para quem vai estar vendo da primeira vez, ok? Basicamente, esse comando vai fazer o quê? Ele vai partir da última linha do Excel, da última linha da planilha, e como se a gente desse um end, setinha para cima, para ele encontrar qual é o número da última linha, ok? Então, basicamente, o comando que a gente vai escrever em macro vai ser esse, um end, setinha para cima. Com isso, a gente garante que a gente encontra a última linha sem se preocupar se tem espaços em branco, ou seja, linhas em branco nesse intervalo. Então, a gente se assegura de encontrar a última linha. Então, o comando que a gente vai usar para simular o end setinha para cima vai ser o comando de endereçamento cells. A gente vai partir da última linha para cima. Então, para a gente encontrar a última linha,
basta digitar rows count, que ele vai trazer o número da última linha, independentemente da versão do Excel. E depois ActiveCell.column, que seria a nossa coluna, o número da coluna ativa. Depois disso, o comando end, depois o XLUp, né, que é o nosso comando para end setinha para cima, e depois o row, que seria o número da linha, da última linha preenchida. Então, se a gente der um Enter aqui, ele vai mostrar 21, que 21 é a última linha preenchida. Como a gente quer ir até essa linha, então a gente tem que completar, né, pulando mais ela. Então, 21 mais 1, né, ou seja, a minha última linha mais 1 seria o número da linha 22. Então, esse seria o comando que a gente vai usar para encontrar a última linha e, portanto, o nosso looping vai ficar faça enquanto a linha da célula ativa for menor que a última linha. A gente finaliza o nosso looping, nosso laço, com a palavra loop, e depois disso a gente já pode fazer a nossa pulagem de linha aqui, que a gente também já viu em vídeos anteriores, que é o row mais 1, ActiveCell.column.select. Então, com este código aqui, a gente já tem o nosso looping pronto para pular de linha. Eu vou dar um play aqui, a gente pode ver que ele vai até a última linha. Então, está pronto a nossa primeira parte. Bom, antes da gente converter para texto o conteúdo da célula ativa, o que a gente vai fazer? A gente precisa se certificar de que a gente está formatando o conteúdo da célula para o formato correto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é formatar a célula ativa para texto. Então, como a gente faz isso? ActiveCell.numberFormat é igual ao arroba, que esse arroba aqui quer dizer que o nosso conteúdo vai ser apenas texto. Então, agora a gente já pode converter o conteúdo da nossa célula ativa para texto. Então, o comando é o ActiveCell.value, ou seja, o conteúdo da célula ativa vai ser igual ao seu próprio conteúdo, né? ActiveCell.value, porém, nós vamos usar uma função de conversão, que é CSTR, que é Convert String. Com isso, a gente consegue converter, então, o nosso conteúdo para string. Para quem quiser saber sobre todos os tipos de funções de conversão, basta colocar no Google funções de conversão VBA, que o primeiro artigo que aparece da Microsoft traz para a gente todos os tipos de funções de conversão, ok? Então agora a gente já pode executar a nossa macro, né, e ver ela funcionando, ou seja, convertendo todos os números para texto. Então vou dar um play aqui, ou um F5, no nosso ambiente de programação, e aqui do lado esquerdo a gente vai ver a macro funcionando, ok? Então vou dar um play aqui agora, pronto, rodou, converteu todos os números da nossa coluna para texto. Então, essa aqui é a nossa primeira macro que a gente vai colocar lá no nosso menu personalizado. Então agora a gente já pode criar a nossa segunda macro, que vai ser o contrário dessa, vai converter para números. Então eu vou dar um copia e cola aqui na nossa macro e vou mudar o número, porque a nossa macro vai fazer agora outra coisa. Ao invés de converter para texto, vai converter para número. Então o nome dela vai ficar converter para número. E aqui a gente muda o tipo, né, do formato, ou seja, não vai ser mais esse arroba, que quer dizer texto, vai ser o general, ou seja, vamos escrever aqui em português general, né, que seria o que? O formato do tipo número. E depois disso vai mudar também a função de conversão. Não vai ser mais cstring, vai ser cdouble, que abreviado fica cdbl, para converter o conteúdo para número. Então, faltam alguns detalhes aqui, mas a gente vai rodar assim para ver a nossa macro funcionando. Então agora eu vou dar um play na nossa macro e ver ela rodando aqui. Como a gente pode ver, é isso que a gente precisa, a nossa macro está certinho, ok? Bom, nessa conversão de número para número, na verdade, o único problema aqui é quando a macro encontra algum texto ou alguma coisa que não dê para converter para valor. Então, a nossa macro vai causar um erro. Eu vou executar aqui. Notem que o erro é tipo de dados incompatíveis, né?
ela não consegue converter o texto para número. Então a gente vai ver como a gente faz para ignorar essa linha, ou seja, pular para a próxima, ok? Nós vamos usar aqui o interpretador de erros, que a gente já viu também nos vídeos anteriores, que é um error, resume, next. Com este comando eu estou dizendo, se der algum erro, pule para a próxima linha. E aqui eu estou desativando o meu interpretador de erros, ok? Então, se a gente for lá novamente na nossa macro, na nossa planilha executar a nossa macro, a gente vai ver que não vai dar mais este erro de tentativa de conversão, ok? Então a nossa terceira macro vai ser converter para a data. Notem que eu já copiei e colei a macro aqui e alterei o nome da macro em primeiro lugar. Depois, o tipo do formato, que não vai ser mais general, agora vai ser um formato de data com dia, mês e ano. Notem que o ano a gente escreve aqui no formato com Y e não com A. Depois disso, eu troquei a função de conversão, que ao invés de double, agora vai ser date, converte para data, ok? Um dos exemplos, então, vai ser aqui na coluna C, os números que serão convertidos, né, e formatados para data, ok? Vou dar o play aqui, pronto, ok, nossa macro está funcionando, é isso que a gente precisa. Eu vou mostrar um outro exemplo, né, que acontece muito também, principalmente nos relatórios do SAP, que usam ponto no lugar da barra, né, nas datas. A gente vai ver como a gente faz para substituir, né, na própria macro, o ponto por barra, ok? Então, o comando para substituir a gente já viu em vídeos anteriores, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Então, antes de converter, nós vamos aplicar o replace. Então, o que replace faz? Ele substitui. Então, eu vou escrever aqui replace, o conteúdo, né, o ActiveCell.value, nós vamos substituir ponto por barra, ok? Com isso, a gente pode usar para os dois exemplos, né? Esse exemplo com ponto, se a gente der o play aqui, então ele vai substituir o ponto por barra, ok? Por fim, a nossa última macro vai ser retirar espaços de texto, né? Ou seja, aqueles espaços em excesso que a gente tem no texto. Notem que aqui eu deixei um exemplo que tem espaços no começo do texto, entre as palavras e no final também, ok? Então esse vai ser o exemplo que a gente vai usar. Então, eu já copiei e colei, mudei o nome da minha macro para retirar espaços textos. Aqui, o formato da célula não vai implicar em nada, então a gente pode tirar essa linha. O tratador de erros a gente também não precisa usar, portanto eu vou tirar. Por quê? Porque não vai acontecer nenhum erro, a gente só vai tirar espaços. Se não tiver, ele não vai fazer nada, portanto não vai dar erro. E depois disso a gente usa o Worksheet Function para chamar uma função do Excel, né? Ou seja, qual seria a função que a gente vai usar? Essa string aqui em VBA, que é a mesma lá do usuário. Então a função lá no ambiente de usuário chama arrumar, que o que ela faz é retirar os espaços em excesso. Então a gente já pode executar a nossa macro aqui. Eu vou dar um play aqui nela. Pronto. Notem que ela deixou o meu texto com apenas espaços simples, ou seja, aqueles espaços que a gente realmente precisa para separar as palavras. Bom, então essa foi a primeira parte, né, do nosso vídeo, onde a gente criou as nossas macros que vão servir de suplementos para a gente atribuir ao menu que nós vamos criar. E a segunda parte será, portanto, a criação do próprio menu, que a gente vai ver no segundo vídeo, ou seja, na parte 2 deste vídeo aqui, ok? E se você gostou desse vídeo, dessa primeira parte, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal, e também de se inscrever, se ainda não se inscreveu, para ficar sabendo de todos os novos vídeos e os novos projetos, ok? Obrigado por ter assistido, um grande abraço, até o próximo!